Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para iniciar o nosso curso introdutório, né, sobre o Sermão do Monte. Isso mesmo, que está lá no livro de Mateus, no seu capítulo 5, 6 e 7. E iremos iniciar hoje a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, falando de uma das bem-aventuranças, né? A gente não vai correr, porque a ideia nossa aqui é conhecer e entender, né, tudo aquilo que o Senhor Jesus, tudo aquilo que, né, os livros inspirados querem transmitir para mim e para você. Né? Nós não estamos aqui apenas para um conhecimento teórico, mas para uma vivência prática. Né? Que transformação esses textos, o Sermão da Montanha, né? O Sermão do Monte, nesse caso específico hoje, o que essa bem-aventurança que iniciaremos aqui deseja de mim e de você, deseja de nós como cristãos, transformados, povo separado por Deus. Né? Então é sair do teórico para a prática. Para quem não me conhece, sou professor aqui no Vale do Ribeira, no Senac Registro, dou aulas na área de gestão e negócios. Né? Minha formação é matemática e finanças, minha graduação. Eu tenho algumas especializações e pós-graduações na área educacional, tá? E também na área de gestão de pessoas, inteligência emocional, tudo aquilo que envolve o comportamento humano. E sou bacharelando, né, pela FATERJ, que é uma faculdade teológica reformada de Genebra. Né? Então estamos aqui olhando por uma cosmovisão cristã reformada, tá ok? Então estou bacharelando aí em teologia, né, pela FATERJ, então uma instituição com cunho reformado. Mas se você tiver alguma dúvida, se ficar alguma, né, necessidade aí, fique à vontade para que você coloque a sua pergunta, né, dialogue conosco aqui pelo nosso Telegram. Tá? Será uma honra ter vocês aqui ao longo dessa jornada. Tá bem? Então, vou começar iniciando aqui uma introdução daquilo que a gente vai visualizar. Então, o Sermão do Monte é um dos estudos bíblicos mais importantes que a gente vai encontrar nas Sagradas Escrituras. Né? Esse sermão ele foi pronunciado, né, pelo Mestre, por Jesus, e tem sido utilizado, né, há mais de 2000 anos, né, por muitas pessoas, não só no meio cristão, no meio evangélico, mas também no meio secular. Para você ter uma ideia, o Sermão do Monte tem sido utilizado muito nos Estados Unidos nas posses presidenciais, né? Então eles são utilizados em discursos, em citações, né? Principalmente pela sua fala ética, né? Pela sua moral, que é apresentada no Sermão do Monte. Então, olha só a responsabilidade que nós temos com esses textos aqui que nós iremos trabalhar. Mas, simbora. Nosso primeiro tema de hoje, né, que a gente vai explorar um pouquinho aqui, é a primeira bem-aventurança. Eu vou ler o texto, Mateus capítulo 5, e nós vamos até o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, Jesus, como um bom educador, sentou, né, as pessoas começaram a se chegar, começaram a se aproximar e começaram a ouvir o Mestre. E a primeira bem-aventurança era: bem-aventurados humildes de espíritos, ou, em algumas versões, os pobres de espírito. Né? Por quê? Porque são bem-aventurados? Porque deles é o reino dos céus. Então, vendo Jesus essas multidões, né, aqui ele estava no ano de popularidade dele. Né? Esse era o primeiro ensino público de Jesus. Então, é o primeiro momento em que Jesus sai do seu contexto, né, de conhecimento e de transmissão do templo e vai para o ensino público. Né? E esse bem-aventurado, que a gente vai olhar muito, vai ouvir muito, ele fala mais que feliz, né? Felicíssimos, afortunados, bem-sucedidos os pobres de espírito, ou os humildes de espírito. Né? Aqui, esse humilde de espírito, ele fala de um pobre
como um mendigo mesmo, né? De um miserável, mas de alguém que se agacha, que se encolhe e que fica curvado, mas não pela sua pobreza financeira, né? São pessoas destituídas de recursos, desamparados espiritualmente. Isso mesmo, pobres de espírito, né? Agora, nesse bom sentido, a gente poderia falar de alguém que é devoto, né? Que não é vaidoso, que não tem soberba ou que manifesta uma virtude de conhecer as suas próprias limitações, que olha para si, que faz uma autoanálise, uma autoavaliação, né, e reconhece suas limitações. Poderíamos dizer que uma pessoa modesta, né? Então as bem-aventuranças, gente, elas com certeza passam pelo caráter pessoal, tanto meu como o seu e de qualquer indivíduo, né? No livro do Dr. Martin Lloyd Jones, né, que ele fala sobre, eles têm os estudos do Sermão do Monte, ele nos ensina que nenhum homem, exatamente nenhum homem, deveria pregar a menos que sinta que Deus lhe deu uma mensagem. E eu acredito muito nisso, porque o Espírito Santo é que fala conosco, né? E quando olhamos para esse sermão, Jesus simplesmente é aquele que planejou a mensagem. Toda comunicação ela é intencional. Quando estudamos comunicação assertiva, né, nós trabalhamos isso. Toda comunicação ela é intencional. Então Jesus ele planejou essa mensagem, né? Essa mensagem que ele transmitiu, e quando ele se assentou, Jesus naquele momento ele era a própria mensagem encarnada. Ele era o Verbo encarnado. Então as pessoas não apenas ouviram, mas viram a mensagem. Olha que lindo, olha que rico e que profundidade, né? Então, na vida cristã, coisa alguma é tão importante quanto a maneira como nós nos aproximamos da Bíblia, das Sagradas Escrituras, né? Desse livro aqui. Então, quando a gente lê as Sagradas Escrituras, com quais lentes, né? Com quais óculos nós estamos aí lendo a palavra de Deus? Com qual cosmovisão, né? Com qual visão de mundo, tá? Por isso que eu iniciei aqui o nosso bate-papo, a nossa primeira aula, falando da cosmovisão, né? Ou seja, da visão de olhar de mundo de um cristão reformado, tá? Porque existem algumas diferenças, tá? Então, pela minha cosmovisão, pelas lentes com as quais eu leio, né, essa palavra de Deus, é a forma com a qual eu vejo e que eu ouço o Senhor falar comigo, falar ao meu coração, né? O reino de Deus é, antes de qualquer coisa, algo dentro de mim. Então não posso achar que o reino de Deus é apenas aquilo que você faz no seu trabalho e para alguns na sua própria igreja, né? Só quando eu entro no templo, é só nos domingos, ou só nos sábados, ou só nas sextas, não sei quais são os dias de encontro da sua comunidade. Mas é muito além disso, né? A gente está falando daquilo que te governa, que controla o seu coração, né? A nossa mente, as nossas atitudes. Então, assim, tudo isso destina-se a quem? Aos humildes, de espírito, aqueles quebrantados, né? Ou traduzindo para uma realidade mais próxima, de todos nós que somos pobres, como um mendigo, espiritualmente falando. Porque nós somos falhos e limitados, pecamos o tempo todo, erramos, né? Mas sempre com a cosmovisão de acertar para o reino, né? Então, as pessoas como eu e você, nós não temos recursos próprios, né? Possibilidades ou forças, né? De fazer qualquer obra a qual o Pai nos designou, se não tivermos o auxílio do Espírito Santo de Deus. Somos dependentes de Deus. Somos dependentes da Trindade. É ela que nos alimenta. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus que nos sustenta, que nos mantém firmes nessa jornada. O que a igreja mais necessita hoje não é de organizar grandes campanhas, né? Campanhas de evangelização, né?
grandes encontros, qualquer tipo de evento mirabolante que você pense para atrair outras pessoas, né? Daquelas pessoas que estão do lado de fora, mas é começar por ela mesma. Isso aí. O nosso grande desafio hoje, né, da pessoa, do cristão, é trazer aqueles santos, o povo separado, a viver uma vida cristã verdadeira. Por isso que eu falei aqui no início. Não é apenas ler e ter a teoria, mas é o praticar, é o viver aquilo que nós lemos, aquilo que o Senhor fala conosco através da sua palavra. Como Paulo escreveu lá em Filipenses 4:9, tudo o que aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes de mim, isto praticai, né? E o Deus de paz estará convosco. O Deus de paz só estará comigo e com você se tudo aquilo que a gente aprender e receber e ouvir e ver, nós praticarmos. Olha a profundidade dessa palavra, né? Então sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Precisamos viver uma vida cristã real, verdadeira, não esse matrix da vida cristã que nós tanto vemos. Estamos no tempo onde carecemos evangelizar não apenas os de fora, mas principalmente os de dentro. Portanto, bem-aventurados, mais que felizes, felicíssimos aqueles que são pobres, que são humildes de espírito e reconhecem a sua fraqueza, a sua limitação e a sua dependência do Pai, do Filho e do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Fiquem com Deus e até a próxima aula, até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.